peguem os múltiplos de 3, 4 e 5. Quais são? Multiplicando todos por 2, a primeira linha por 2, a gente vai obter o quê? 6, 8 e 10. Vamos verificar se o teorema de Pitágoras funciona? Lembrando que sempre uma rolada é hipotenusa. 6 ao quadrado dá o quê? 36. 8 ao quadrado? 36 mais 64, 100. 10 ao quadrado é 100. Então, vocês estão percebendo que sempre, né, esse número ao quadrado mais esse ao quadrado vai dar esse ao quadrado. E funciona para os múltiplos de 3, 4 e 5. Isso é interessante você saber disso, porque se aparecer uma situação igual a essa, em que você tem dois lados, um medindo 25 e o outro 20, num triângulo retângulo, com certeza o lado faltoso vai ser quanto? 15. Então você não precisa fazer esse cálculo de novo e perder o tempo, né? Uma aplicação importantíssima do teorema de Pitágoras é quando você deseja calcular a diagonal de um quadrado, tá? Então vocês estão percebendo aqui, ó, que a fórmula da diagonal do quadrado qual que é? L raiz de 2. Então, observem bem, se a diagonal eu quero calcular ela e o lado mede 10, em vez de você ter que fazer todo esse processo, é só substituir aqui o lado por 10. Então a diagonal vai valer quanto? 10 raiz de 2. Se o lado vale 20, a diagonal mede o quê? 20 raiz de 2. É legal, é interessante você saber isso assim de prontidão, porque como é muito usado, você ganha tempo. Lógico, você não lembrou, você tem que saber deduzir a fórmula. Mas se você lembra dela e aplica, você ganha tempo, tá? É igual aqui, por exemplo, no caso da altura do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, relembrando, é um triângulo que tem os três lados iguais. No triângulo equilátero, quando você traça qualquer altura, você está dividindo a base ao meio. Então, quer dizer, pegando a metade do triângulo aqui, eu vou poder usar Pitágoras, onde a hipotenusa é L e os catetos são quem? O H e o L sobre 2. Usando aqui o teorema de Pitágoras, observem que eu tirei o límite comum dos dois lados, cortei os denominadores, eu isolei o H, e aqui quem sai da raiz são os números que admitem a raiz exata, que são L elevado a 2, raiz de L elevado a 2, o que que dá? Dá L e raiz quadrada de 4, quanto que é? 2. Então, é interessante vocês saberem dessa fórmula também, porque, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um triângulo ali em que o lado mede 50 e eu quero a altura. Bom, se o lado mede 50, a altura quanto que vai valer? 50 raiz de 3 sobre 2, ou seja, 25 raiz de 3. A trigonometria nós vamos usar demais também. A trigonometria é quando no exercício vem alguns lados do triângulo e um ângulo agudo aqui, ele é mencionado. Porque no teorema de Pitágoras, vocês estão percebendo que é uma relação que envolve só os lados. Então, no exercício tem que vir só os lados. Se no exercício, além dos lados, vier mencionando este ângulo agudo, a gente vai usar as razões trigonométricas. Quais são? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Para gravar, para ficar mais fácil de lembrar disso, seno, cosseno, tangente. Corri e caí para pegar a coca. Tá? Então, é só você tentar associar isso a alguma coisa que faça você lembrar, é interessante, tá? Para você não misturar aí. Agora, uma coisa que vocês já estudaram também, e que eu acredito que é interessante saber o negócio de forma, mas mais interessante ainda é você entender o motivo. Por que o seno de 30 graus, por exemplo, tem gente que sabe assim de prontidão, é meio. Por que o seno de 30 graus é meio? Vocês já pararam para pensar? Por que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2? Alguém sabe me dizer? Que aí vem aquela tabelinha que a gente constrói, mas vamos pensar o seguinte, tá? Valores de seno de x, cosseno de x e tangente x. Seno de x, o quê? 30, 45 ou 60. Olha só como que é simples isso, gente. Se eu pegar, por exemplo, um quadrado, tá bom?
onde o lado mede 1. Este ângulo aqui mede 90, não mede? Esse aqui também mede 90. Se eu traçar a diagonal aqui, eu dividi o ângulo ao meio, não dividi? Então esse ângulo vai ficar valendo 45. Vai observando. Se eu usar o teorema de Pitágoras, eu consigo achar a diagonal. Mas a gente já tem uma fórmula aqui que me fala quanto que mede a diagonal. O lado mede 1. Quanto que vai valer a diagonal? 1 raiz de 2 da raiz de 2. Tá. Vamos calcular o seno, cosseno e tangente? Vamos lá. Seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que a gente tem que racionalizar, vocês lembram disso? Quando aparece a raiz quadrada embaixo, você tem que multiplicar os dois termos pelas raízes. Vamos multiplicar então? Então vai dar o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, né? Que é 2. Olha lá aquele valor da tabela. Tá vendo? Cosseno de 45. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ó, o cateto oposto é aquele lado que está de frente ao ângulo dado. A hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90. E o lado que sobrou é o cateto adjacente. Então, fazendo a mesma coisa, o que nós vamos ter aqui? Ó? Raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45? O que ela é? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vai dar o quê? 1. Aí tá, beleza. Mas e o 30 e os 60 graus? Como é que a gente faz para achar? Vocês sabem? Com aquela outra figura lá, com o triângulo equilátero. Aqui, ó. Pega um triângulo agora equilátero, onde os lados todos nessa 1, traça a altura. O ângulo dele aqui é 60 graus, é ou não é? Quanto que mede a altura desse triângulo? Pela fórmula ali. A fórmula da altura é L raiz de 3 sobre 2. Se o L é 1, vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2. Isso mesmo. Então vamos lá. E este ângulo aqui, ele vai valer 30. Não é? Porque a soma dos três tem que dar o quê? 180. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, 30 graus. Vamos calcular o seno do 30, o cosseno do 30 e a tangente do 30. Tá bom? Ó, como é que é fácil? Seno do 30. Lembra que aqui é meio. É cateto oposto, que é meio, dividido pela hipotenusa, que é 1. Meio sobre 1. Isso vai dar o quê? Meio. Cosseno de 30. Cateto adjacente, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 1. Da raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30? É o que ela é? É cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Como é que a gente faz com divisão de fração? Multiplica invertido. Mas você pode cortar os denominadores, sabia? Mais fácil. Corta os dois denominadores aqui. Vai sobrar o quê? 1 sobre raiz de 3. Eu posso deixar o resultado assim? Não. Vamos racionalizar então. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Tá vendo? Todo mundo entendeu? Nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão agora calcular para mim. Podem copiar isso aqui e calcula para mim o seno, cosseno e a tangente de 60. O seno que eu vou fazer por essa figura